O silêncio foi quebrado pela força das palavras quando Teodato Uguana encarou Venâncio Mondlane com firmeza e disse que já não era mais possível tolerar um sistema que se alimenta da manipulação e do medo. Era como se o peso de décadas de injustiças tivesse finalmente encontrado voz numa frase carregada de coragem. Venâncio olhou-o com intensidade, reconhecendo naquelas palavras a mesma chama que vinha incendiando o coração de muitos jovens e veteranos que se recusavam a viver de joelhos. Uguana não parou ali. A sua voz parecia vir carregada de memórias, de episódios que se arrastavam desde o tempo em que os corredores do poder se enchiam de decisões já calculadas antes mesmo de o povo falar nas urnas. Ele descreveu como via com os próprios olhos documentos adulterados, ordens dadas em segredo e justificações forjadas que nunca coincidiam com a vontade da população. Disse que essa engrenagem não se sustentava apenas com a fraude, mas também com o silêncio forçado daqueles que tinham medo de perder os seus empregos, as suas posições ou até a vida. As suas palavras desenhavam diante de Venâncio um retrato cru de um sistema que sempre sobreviveu esmagando os mais frágeis e favorecendo uma minoria que se habituou a mandar sem prestar contas. Venâncio ouviu com atenção, e no seu olhar havia uma mistura de indignação e determinação. Respondeu que para a juventude, essa realidade já não podia ser normalizada. Explicou que a geração que crescia entre dificuldades e promessas quebradas já não tinha mais paciência para discursos ensaiados que só serviam para alimentar o mesmo ciclo. Acrescentou que o silêncio das comunidades rurais, onde muitas vezes os resultados eleitorais já vinham prontos antes de as urnas serem abertas, já não era apenas silêncio, era raiva a ferver, pronta a transformar-se em grito coletivo. Uguana assentiu, reconhecendo que o jovem estava a perceber a profundidade do problema, mas advertiu que a coragem sozinha não bastava, era preciso disciplina e consciência. Disse que já vira muitos movimentos populares nascerem com força e morrerem no meio do caminho porque deixaram que a emoção fosse usada contra eles. Venâncio respondeu com firmeza, dizendo que não queria apenas levantar vozes contra o sistema, queria construir uma força capaz de resistir a todas as manobras que viriam inevitavelmente. A conversa transformava-se num verdadeiro manifesto partilhado. Uguana trouxe à memória episódios de negociações em bastidores, onde a vontade do povo era tratada como mercadoria, trocada em nome de interesses individuais. Falou de como certas figuras públicas aceitavam contratos e privilégios apenas para calar-se diante da manipulação que todos sabiam existir. Venâncio reagiu com indignação, afirmando que isso não era política, era traição. Disse que um líder que aceita negociar a verdade está a vender não apenas o futuro do povo, mas também a sua própria dignidade. Nesse ponto, ambos perceberam que, apesar da diferença de gerações, partilhavam a mesma ferida e a mesma fome de justiça. Uguana falou ainda de como se sente ver jovens que nasceram depois da independência crescerem a acreditar que manipulação faz parte da democracia. Disse que esse era o maior perigo, aceitar a mentira como normalidade. Venâncio replicou que era exatamente por isso que estava pronto para arriscar, porque já não havia outro caminho senão enfrentar de frente aqueles que sempre se esconderam atrás de leis distorcidas e processos controlados. A tensão entre eles não era de discordância, mas da seriedade do momento. Cada palavra dita parecia cravar-se como ferro em brasa, porque ambos sabiam que estavam a dar forma a uma aliança que podia redefinir o destino. A intensidade do diálogo começou a ganhar o peso de uma promessa não escrita. Venâncio falou da juventude urbana, que já não tem medo de sair às ruas, que usa a tecnologia e as redes como armas para expor mentiras. Uguana contrapôs com a sabedoria das comunidades rurais, onde a luta é silenciosa mas contínua, lembrando que sem unir os dois mundos seria impossível quebrar a manipulação. A conversa tornava-se cada vez mais uma teia de ideias e estratégias, misturando a energia da juventude com a experiência da maturidade. O tempo parecia suspenso, como se toda a história política do país tivesse parado para escutar aquela troca. Venâncio, num tom carregado de convicção, declarou que estava pronto para ser o escudo e a voz de uma geração, mas precisava de aprender com quem já atravessou tempestades semelhantes. Uguana, com a serenidade de quem viu muitos ciclos de promessas, advertiu que a luta não seria curta nem fácil, mas reconheceu no jovem a firmeza que tantas vezes procurou em líderes mais velhos e não encontrou.
Disse que a diferença entre este encontro e tantos outros que viveu estava no facto de, desta vez, não sentir palavras ocas, mas verdade. O encontro entre os dois deixou de ser uma simples conversa. Tornou-se um pacto invisível mas real. Cada gesto, cada pausa e cada olhar carregava o peso de uma escolha irreversível. O basta de manipulação já não era apenas um desabafo, mas um compromisso. A energia entre os dois moldava-se como uma corrente que, se bem canalizada, podia derrubar muros antes tidos como inquebráveis. Foi nesse instante que os olhos de Venâncio se prenderam firmemente aos de Unguana, e nesse silêncio intenso, ambos entenderam que a partir dali, já não havia mais retorno, porque tinham decidido abrir um caminho que iria inevitavelmente conectar-se ao próximo passo, onde o desafio lançado deixaria de ser palavras e se transformaria em ação concreta. O silêncio carregado que se instalou depois do pacto invisível entre Venâncio Mondlane e Teodato Unguana não foi de hesitação, mas de reconhecimento de que a partir dali já não havia espaço para retrocessos. O olhar firme que trocaram no final da primeira conversa transformou-se no combustível para a próxima etapa. Foi então que Unguana, com a voz serena mas cheia de gravidade, disse que o verdadeiro teste não estaria apenas nas palavras, mas no campo onde a manipulação sempre foi disfarçada como normalidade, o terreno eleitoral e a consciência coletiva. Ele recordou como ao longo dos anos viu resultados serem apresentados como factos consumados, antes mesmo de a população terminar de votar, e como os protestos se diluíam em promessas de reformas que nunca chegavam. Explicou a Venâncio que o sistema se alimentava da fadiga do povo, sabendo que depois de tanto lutar sem resultados, muitos acabavam a desistir. O desafio, portanto, não era apenas gritar contra o sistema, mas manter o grito vivo até que o próprio sistema cedesse. Venâncio escutou-o com atenção e respondeu com convicção que já não era possível manter essa lógica da desistência. Contou-lhe que nas ruas, nas praças e nas universidades já não havia tanto medo como antes. Disse que a juventude aprendeu a usar cada injustiça como prova, registrando em vídeos, espalhando nas redes, denunciando em voz alta para que o silêncio não fosse mais um aliado da manipulação. Acrescentou que esse despertar era visível e que o regime já não conseguia controlar como antigamente. Unguana assentiu, reconhecendo a força dessa nova arma, mas advertiu que o sistema, mesmo quando exposto, tinha mecanismos para se proteger. Explicou que aqueles que comandavam a manipulação não se envergonhavam diante da denúncia. Pelo contrário, usavam a máquina de propaganda para transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. A batalha seria não apenas contra a fraude, mas contra a narrativa construída para justificar a fraude. Nesse momento, Venâncio levantou a voz com intensidade, dizendo que estava disposto a enfrentar não só os que manipulavam, mas também a própria apatia que tantas vezes servia de escudo ao poder. Disse que era necessário transformar a indignação individual em mobilização coletiva, de modo que cada cidadão sentisse que estava a participar de uma luta que não era de políticos, mas de todo o povo. Unguana respondeu que essa era a chave, porque nenhum sistema manipula sozinho, precisa de cúmplices e da aceitação passiva da maioria. Contou que já vira eleições decididas não apenas pelo truque dos números, mas pela ausência da coragem das massas que, mesmo sabendo da mentira, aceitavam-na como se fosse impossível mudar. Venâncio replicou que essa resignação era precisamente o que ele queria destruir, porque quando o povo acredita que nada pode ser feito, é o próprio sistema que vence sem precisar de lutar. Unguana decidiu então abrir mais da sua experiência, partilhando com Venâncio como dentro das instituições se criavam narrativas prontas a justificar cada resultado. Explicou que havia discursos preparados antecipadamente, antes mesmo de a contagem começar, e que eram apresentados ao público como se fossem verdades imutáveis. Disse que essa máquina de manipulação era tão antiga quanto sofisticada, e que a sua força residia em fazer o povo acreditar que lutar contra ela era perda de tempo. Venâncio, visivelmente perturbado, respondeu que essa engrenagem só poderia ser quebrada quando fosse exposta em toda a sua nudez, e que a melhor forma de o fazer era unir a memória da experiência de Unguana com a ousadia da juventude. As palavras de ambos começaram a transformar-se em algo maior do que uma conversa. O peso da sua troca parecia já não caber naquele espaço,
como se cada frase estivesse a ser dita para todo um país sedento de ouvir que ainda era possível desafiar a manipulação. Onguana reforçou que o maior inimigo não era apenas o poder que manipulava, mas também o cansaço coletivo que fazia muitos desistirem antes mesmo de tentar. Venâncio respondeu com firmeza, afirmando que a juventude não estava cansada, estava irritada, e que essa irritação já não podia ser reprimida por discursos de paciência ou promessas de reformas futuras. Era uma energia bruta, que se podia transformar em ação se fosse bem conduzida. Foi nesse ponto que Onguana, olhando fixamente nos olhos de Venâncio, disse que se estavam a preparar para uma luta longa, teriam de estar prontos para as consequências. Explicou que desafiar o sistema não significava apenas discursos e marchas, mas estar disposto a enfrentar perseguições, difamações e até ameaças diretas. Disse que já tinha visto muitos desistirem nesse ponto, porque o preço parecia demasiado alto. Venâncio respondeu sem hesitar que já compreendia esse risco, mas que a diferença era que agora não lutava sozinho. A juventude que representava não via o risco como obstáculo, mas como parte do caminho. Essa resposta fez Onguana sorrir com a mesma serenidade com que começou a conversa, reconhecendo que o espírito de resistência ainda estava vivo. A conexão entre os dois naquele instante não era apenas de cumplicidade, mas de compromisso com uma verdade maior. O basta de manipulação deixava de ser apenas um grito contra a injustiça e transformava-se num programa de ação, num chamado para todos aqueles que estavam cansados de ver a democracia ser usada como cortina de fumo. Ambos sabiam que não seria simples, mas também sabiam que já não havia alternativa. A cena fechava-se com a certeza de que cada palavra dita seria o alicerce de uma luta que iria expandir-se para além daquela sala, arrastando multidões que se reviam no mesmo cansaço, na mesma raiva e na mesma esperança de finalmente ver a verdade triunfar sobre a manipulação.